A paz do Senhor Jesus Cristo, crianças, tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Graças a Deus. Até que o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado e nos livrou de todo o mal, né? Todo esse mal que está assolando a nossa terra, o Senhor Jesus tem nos guardado. E hoje, crianças, chegamos mais uma vez para a lição bíblica, né, dominical, e nós estamos encerrando esse ciclo, né, que é o segundo trimestre. Nós estudamos esse trimestre todo essa lição, onde que tem por título a igreja, né, casa de Deus. Então, hoje nós estamos encerrando essa atividade, né? Esse ciclo da revista, né? Que foram 3 meses falando sobre igreja, a casa de Deus. E hoje nós estaremos falando da última lição que se encontra aqui, ó, a lição 13, né? Somos a casa de Deus. E o nosso tema, né, o título principal, a leitura bíblica, encontra-se lá em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 9 ao 16. O objetivo dessa nossa lição hoje, o que é? O objetivo da nossa lição hoje é o quê? É que nós somos a casa de Deus, onde habita o Espírito Santo. Certo? É esse o objetivo. Nós vamos aprender isso hoje, que nós somos a casa de Deus, aonde o que? Se manifesta o poder dele em nossas vidas. E o memorizando encontra-se lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, apenas a parte A, que fala assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Bonita mensagem, né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E nessa lição, bom, primeiramente, né, vamos fazer uma oração para que Deus venha nos abençoar, venha nos guardar nesse dia, né? E que nós venhamos aprender mais um pouquinho dele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais esse momento na sua presença, onde iremos aprender mais um pouquinho da tua palavra. Nos cobre com teu sangue, nos dando graça, nos abençoando, em nome do Senhor Jesus. Amém. Crianças, então, essa lição, ela encontra-se lá em 1 Coríntios, né, no capítulo 3, do 9 até o 16. Vamos ler? A tia já deixou a Bíblia aberta, porque o nosso tempo é muito curto, tá? Então a tia vai começar a ler aqui para vocês. Que fala assim, ó. 1 Coríntios, capítulo 3, os versículos 9 até o 16. Que fala assim: porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um prédio, ou seja, um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém que se queimar sofrer deterioramento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Olha só, se a obra de alguém se queimar, sofrerá deterioramento, mas o tal será salvo, todavia, como esse fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Palavra maravilhosa, né? E nessa lição, o que o apóstolo Paulo ele está nos explicando?
ele fala muito aqui, né, no capítulo 3 inteirinho, ele fala sobre a igreja e o que ele quer passar pra gente. Então aqui a tia, eu lendo a mensagem, fazendo algumas pesquisas, fala que Paulo, no capítulo 3, ele entra muito na questão assim da igreja, né? Ele fala como que nós devemos ser como a igreja. E tem aqui 3 pontos que ele mostra pra gente como que é a igreja, né? Então aqui, ó, no versículo 3, o apóstolo Paulo fala sobre a igreja. Neste capítulo, Paulo fala de 3 figuras. E Paulo olha para essas figuras como a igreja. Então, como que ele vê essas figuras, né? Então, Paulo, ele olha para a igreja como a família, como o campo e como o templo. São essas 3 partes fundamentais que o apóstolo Paulo olha para a família, né? E na família, o que ele vê na família, né? Como a igreja de Cristo. A família como a maturidade. Tem a maturidade, que são o quê? São os princípios, a harmonia, a comunhão, não é? A família, quando nós temos uma família, o que nós temos na nossa família? Não é aquela comunhão, todos estarem bens, né? Junto com a palavra de Deus. E Paulo vê a igreja como uma família que tem o quê? Que tem união, que tem graça, né? Que tem bom relacionamento, uma ótima comunhão. Na nossa família tem brigas, né? Tem coisas que não agradam aos olhos de Deus? Não, a nossa família, Deus instituiu a família como ser uma família boa, de bons princípios, né? Uma família que nos ensina. Então Paulo, ele vê a igreja assim. E Paulo vê a igreja também como o quê? Como um campo. Olha que lindo. Olha, o campo como o quê? Quantidade. Quantidade de quê, gente? Quantidade para dar bons frutos. Então, crianças, o que nós devemos fazer? Nós vamos para a igreja, nós aprendemos a palavra de Deus, e através da palavra de Deus que nós aprendemos com as tias, com os pastores, nós devemos fazer o quê? Nós devemos levar lá para fora, nas escolas, onde nós frequentamos, pregar a palavra de Deus. E aqui tá falando aqui, ó, Paulo, ele vê a igreja como um campo, né? Um campo de quantidade de frutos. Então nós aprendemos na igreja e nós levamos lá para a nossa vida seculares, aqueles frutos que nós aprendemos, nós vamos distribuir para as pessoas que estão ao nosso redor, não é? E ele vê também a igreja, Paulo vê também a igreja como templo, um santuário. E qual é o alvo, né? É o que? Nos fortalecemos um com os outros, né? Que tudo que nós fazemos, nós fazemos para o bem. E a recompensa vem de quem, gente? A recompensa vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como Deus usa o nosso corpo, como Deus usa a nossa vida para edificar outras vidas. E Paulo fala aqui, ó, do campo, que é a quantidade de dar bons frutos, a família, onde que tem harmonia, que tem paz, que é isso que nós devemos passar, né? E ele fala também do templo, né, do santuário, que é a igreja, né? A igreja hoje, que é o alvo, a qualidade, nos fortalecemos uns com os outros. Cada um é um templo do Espírito Santo e o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Como nós estamos usando o nosso corpo? Como o templo do Espírito Santo. Nós estamos dando bons frutos? É isso que Paulo ele fala lá em Coríntios.